E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tomara que esteja bem, porque eu tô de novo. E dessa vez eu trago pra vocês uma novidade muito foda que eu acho que vocês vão gostar. Eu resolvi juntar toda a minha paciência pra refazer o meu mod todo de novo, para que vocês pudessem finalmente jogar. E a cada vídeo que eu lançar vai ter um link novo com a atualização nova para vocês poderem se divertir. Desde o início deste canal eu queria que sempre vocês pudessem ter jogado, só que acabou tudo desabando e eu acabei perdendo tudo de uma só vez. Então eu perdi toda a minha paciência. Mas dessa vez será diferente. Dessa vez vocês poderão me acompanhar desde o início. Então, como esse é o primeiro vídeo que eu vou estar postando sobre isso, não sobre o meu mod, mas sobre a volta dele, eu queria estar explicando rapidinho, só para vocês não ficarem perdidos. A minha ideia é que a cada vídeo que eu postar, eu vou estar trazendo 3 mobs novos para vocês. E também de vez em quando vou estar trazendo alguns itens novos para vocês. E todos os meus vídeos no final eu vou estar mostrando um link do mod que eu fiz. Então vocês não vão ter que esperar eu fazer tudo de novo até acabar tudo. Vocês vão estar acompanhando, vocês vão estar vendo o esforço que eu vou estar fazendo para trazer o mod para vocês. E vocês vão estar podendo baixar as versões mais pequenas até as últimas versões que eu estiver fazendo aqui. Então dá like aí, segue o canal e vamos nessa. Tá, mano, começando aí a versão 1.0, cara, o que eu resolvi fazer? Eu decidi que eu queria pegar primeiramente a ovelha. Era o que eu mais estava tendo ideias no momento, fazer as animações da ovelha, tudo sobre a ovelha. Então eu já entrei lá no mundo do Minecraft, coloquei uma ovelha normal e só pra me ter ideia mais ou menos como é que eu queria a minha, sabe? Eu dando uma olhada lá nos comportamentos. Fiquei umas meia hora olhando lá o bebê da ovelha, porque eu não tinha visto ele atualizado antes. Mas então eu fui pro foco, né? Decidi que eu ia colocar lá o modelo só pra um testezão mesmo, pra me ver como é que ele ia se comportar. E cara, tava uma belezura, mano. Eu nem consigo explicar como que tava tão linda aquela obra de arte assim, cara. Eu cheguei a lacrimejar, sabe? Mas é isso daí. O que aconteceu é que eu não coloquei nenhuma animação nela. E você pode estar reparando aí que ela tá dura, igual uma tábua. Mas ela tava assim porque eu realmente só queria ver o modelo dentro do jogo, se não ia dar nenhum problema nem nada, entendeu? Então eu coloquei lá no sobrevivência, eu saí andando pra lá e pra cá pra ver se ele tava me seguindo, se ele tava querendo me atacar. E essa é realmente a versão 1.0 mesmo. Eu coloquei ele lá pra perto das outras ovelhas e ele tava cagando pras ovelhas, não queria nem saber delas, só queria dar uma volta nelas pra chegar em mim. Então ainda tinha muita coisa pra mim mexer, velho. E eu já tava rindo sozinho enquanto eu via esse bloco atrás de mim. Eu decidi que eu ia tirar um PVPzinho bolado com ele eu perdi. Mas tá bom, né, mano? Fazer o que? Eu não sou bom em PVP, né? Mas eu sou bom em fazer outra coisa, eu sou bom em criar, né? Logo em seguida, eu fui lá pro programa, eu passei um bom tempo me esforçando lá para conseguir fazer uma animação top com aquele modelo que já tava todo duro. Só que eu fiz uma animação dele parado, respirando igual antes, mas eu decidi que eu queria algo além, eu decidi que eu queria algo mais, eu queria fazer não tudo de novo, mas melhor ainda. Então eu fiz ele gritando, olhando para um lado, olhando para o outro. E eu voltei pro jogo, né, com essa animação feita. Só que no caso, eu fiz a animação dele só parado, eu não fiz a animação dele caminhando. Então eu fui fazendo uma coisinha de cada vez ali só pra ir testando, né? Então no caso eu voltei lá pro mundo e já tava muito feliz porque tava funcionando perfeitamente, né, mano? Eu acho que eu consegui gravar. Mas assim, tirando isso, eu ia testar, né, pra ver se ele tava atacando a ovelha agora e cara, tava aparecendo um botão de montar. Eu nem tinha reparado que tinha como montar
Nem era pra estar acontecendo isso, mano. Mas é detalhe, né, velho? Olha essa animação dele gritando, mano. Olha isso dentro do jogo. Cara, isso aí sim é uma obra de arte, né, velho? Um completo contraste comparado com aquela outra animação dele. É. Tá bom, mano. Voltando lá no programa, eu fiz a animação dele correndo porque eu já tava agoniadinho com ele arrastando pra lá e pra cá igual uma tábua. E eu não fiz uma animação de correr qualquer. Eu fiz, por exemplo, ele dá uns 3 corridão, uns 3 passos, e ele dá 2 tapas com a mão, tá ligado? Porque eu queria uma animação bem foda dele correndo e atacando. Já que eu não ia colocar uma animação de ataque nele, eu pretendo não colocar uma animação de ataque em todos os meus mobs agora, né? Então, mano, entrando lá no Minecraft de novo, voltando pro meu mundo, eu vi que ela já tava sozinha atacando a ovelha, né, mano? Finalmente ela tava fazendo isso daí. E eu coloquei outras ovelhas, coloquei uma ovelha preta lá que ela rapidão matou. E eu coloquei ovelhas de outras cores também, né, velho? Pra ver que ela não ataca só as ovelhas pretas, né? E, mano, eu matei, né? Porque eu fiquei com dó dela matar o filhotinho, né? Que ele é muito feio, mas. Né? Então, mano, eu coloquei vaca, coloquei porco, coloquei mais variedade de bicho pra ele tá matando, porque eu queria conferir se ele não tava matando só as outras ovelhas. E pelo visto tava funcionando muito bem, né, velho? Tava funcionando tudo ok. Tava colocando os outros mobs e ele tava atacando tudo de boa. Daí na hora que eu ia fazer um teste dele contra o Golem, eu percebi que spawnou uma versão dele filhote que eu nem tinha reparado antes. Então rapidão eu coloquei um do lado do outro, mas daí um brigou com o outro. Daí viu um filhote, brigou com o outro, aí eu coloquei o outro que atacou o filhote, que o outro atacou ele e matou o filhote. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, cara, tá tudo dando errado. Então eu decidi que eu queria resolver logo tudo isso de uma só vez, né? Já saí logo do mundo e fui atrás de resolver esse tanto de BO que eu nem tinha percebido antes. No meu próximo mundo, mano, eu já fiz isso daí que vocês estão vendo. Eu mudei a animação dele, eu fiz partículas de sangue manualmente para toda vez que ele corresse ou que ele gritasse, saísse, né, da boca dele. Esses ketchup, né, mano? Porque eu achei que isso ficaria muito mais interessante. Eu já tava pensando em fazer isso antes. Você pode reparar que tem um que tem um tamanho maior do que o outro. Tipo, eu deixei 10% maior do que o outro. Esse daí que tá 10% maior, antes era o filhote, que só tinha metade do tamanho. Eu decidi que eu ia fazer essa troca do filhote por uma versão ainda maior, porque seria muito mais interessante, né? E tanto que eu não quero uma versão em miniatura de um monstro te perseguindo, que já basta o bebê zumbi que já é um pé no saco, tá ligado? Saindo do mundo de novo, eu fui resolver fazer a animação da vaca, mano. Então eu já fui logo trabalhando no meu próximo projeto. Isso daí é pra vocês verem, né, que não é fácil, que é um negócio muito trabalhoso de fazer, que apesar de parecer fácil às vezes, cara, é um negócio que leva muito tempo. Eu levei jarradas de anúncio na cara e depois de tantos tempos batucando para fazer uma animação dela respirando, aí você tem ideia mais ou menos como que é trabalhoso fazer isso, mano. Acho que eu finalmente consegui explicar por que eu demoro tanto pra fazer vídeo novo, né, velho? Tá vendo esse pontinho aí que eu acabei de colocar dentro da perna da vaca? Bem, todos eles estavam pelo lado de fora. Esses pontinhos eu gosto de chamar de pontos de rotação. É o que eu uso para mover cada pecinha da vaca, né? Que eu gosto de fazer peça por peça, se mover individualmente até fazer a animação completa. Essas pecinhas são responsáveis por você fazer toda a movimentação do bicho. Então, por exemplo, você quer mover o braço da vaca, você vai, pega esse pontinho e coloca no lugar do ombro dela, mais ou menos no lugar que você quer que gira. Então você vai lá, coloca essa peça lá dentro e toda vez que você for girar o braço da vaca, o braço inteiro vai girar ao redor desse pontinho, que no caso, como eu coloquei no ombro, todo o braço vai girar a partir do ombro, velho. Bem, do nada eu resolvi virar um professor aqui, mas é pra você entender mais ou menos
como que é, né, o processo de animação, como que é feito, e falar algumas coisas aqui interessantes para vocês enquanto toda essa animação aí acelerada 1 quadrilhão de vezes para você ter noção mais ou menos quanto tempo que demora para fazer só uma dessas belezinhas aí. Contando também que eu não faço animações simples, eu não faço ele simplesmente inspirando e expirando como eu fazia antes. Eu faço também, pretendo fazer em cada um dos mobs uma animação extra que cada um vai ter. No caso da vaca, como você pode ver aí, eu decidi que eu queria fazer ela primeiro olhando para um lado, depois olhando para o outro lado. Daí eu ainda mexi em bastante coisas. Eu fiz ela levantando a pata e tal, abrindo a bocona e girando o pescoço. Isso é uma coisa que eu vou fazer em todos os monstros, porque eu quero dar uma sensação de vida maior para eles, coisa que eles não tinham antes. Eles pareciam apenas uma peça que ficava inspirando e expirando, e coisa que ninguém repara direito, mas agora vai ficar bem impactante, sabe, para as pessoas que vão estar vendo. Um negócio bem interessante, na minha opinião. Então ficam aí com a finalização dessa animação, né? Como é que eu inicialmente deixei ela. Tá acelerada 1 milhão de vezes, mas eu acho que já dá para entender mais ou menos o que eu queria fazer com essa vaca. E eu não gravei, né? Eu fazendo a animação dela correndo, porque daí senão já era mais 40 milhões de horas pro vídeo, coisa que eu não queria adicionar, né? Voltei lá pro mundo e, mano, primeira coisa que eu queria testar era logo a vaca. Eu já entrei, já peguei logo, pesquisei logo e tava uma belezura, mano. Eu tava muito feliz com o resultado final. Eu tava muito feliz que tinha funcionado de primeira e tava achando que tava uma obra de arte. Eu também decidi colocar vários e vários mobs diferentes, aldeão, tudo quanto é tipo de coisa pra ela sair fazendo logo o massacre dela, pra me ver que ela tava uma obra de arte. E eu coloquei ela também junto com a ovelha pra ficar atacando o golem, pra ficar testando, né, se ela tava com a vida ok, com a hitbox ok, e tava tudo ok, né, mano. Então, logo seguindo esse mesmo padrão, eu decidi criar a nossa terceira criatura. No caso, a terceira criatura que eu resolvi fazer foi o porco. Eu confesso que o modelo tá bem feio, bem horrível, mas mesmo assim eu tentei me esforçar para fazer uma animação foda nesse modelo que é o mais simples que eu tenho, tá ligado? Então, eu fiz essa animação dele parado, fiz essa animação dele correndo e eu não resolvi gravar o processo dessa animação, né? Porque ia demorar muito. Eu fiz ele pulando de vez em quando enquanto ele estava correndo. Isso ia substituir muito a animação dele batendo, né? Finalmente acabei, coloquei uma textura e um modzinho por cima, né, de neblina, e eu queria mostrar para vocês como é que tudo finalmente ficou. Ok, durante todo o vídeo você já deve ter percebido que eu não gravei o som do meu mundo. Todos os mundos que eu entrei eu não coloquei som. Por que dessa decisão? Simples, eu não tenho lugar certo para gravar. Então toda hora passa carro, passa cavalo, passa moto e vocês não iam conseguir um som imersivo do jogo, tá ligado? Então, ao invés disso, eu deixei para vocês mesmos descobrirem, caso vocês tentem baixar esse mod. Tentem não, caso vocês baixem esse mod, porque agora eu acredito que tem como. Se vocês não conseguirem, é porque eu já lancei uma versão nova. E se eu lancei uma versão nova, com um link novo, eu lancei um vídeo novo, né? Já vou tentar deixar logo o link aí na tela para vocês baixarem e se divertirem. E é claro, eu não fiz só esses 3. Eu fiz um quarto mob também. Eu não podia deixar para trás a galinha, que eu também considero um dos mobs mais clássicos do Minecraft. Eu fiz uma animação para ela assim, bem simplesinha. Eu ia fazer só 3 mobs, mas eu fiz a galinha também só porque ela é um mob muito pequeno e simples. Eu fiz ela correndo, fiz ela batendo, né? E eu tentei fazer 1000 vezes melhor do que a primeira vez que eu fiz. Na animação dela parada, eu fiz ela olhando pra lá e pra cá de vez em quando, sabe? O vídeo também tá acelerado 1 milhão de vezes, mas assim como os outros, eu acredito que você vai entender, né?
qual que era a minha intenção. No final ficou assim. Eu acho que já tá bem interessante, que já tá bem legal para um protótipo futuro, né? Uma coisa que vocês vão gostar bastante. Se você tiver alguma ideia interessante, já manda aí nos comentários para me dar uma olhada, para mim ver se eu consigo fazer, ou se eu não consigo, ou se eu quero fazer, né? Vai saber. Eu já peguei logo uma 12 para mostrar para vocês, né, como é que seria se misturasse os dois mods, esse de infecção parasita junto com o mod de arma, tá ligado? Então, galera, esse foi o vídeo que eu consegui fazer, reunindo vários pedacinhos de tempo que eu tive durante as minhas semanas, né? Tempinho livre, eu não tenho tanto tempo livre assim para conseguir gravar para vocês, mas mesmo assim eu fui juntando, emendando de pouquinho a pouquinho os tempos livres que eu conseguia para conseguir trazer esse vídeo para vocês, né? Se você gostou do vídeo e achou interessante, peço que se inscreve no canal e tenha um ótimo dia. Até a próxima. Falou!